Na madrugada de 23 de outubro de 2024, sob névoa cinzenta que cobria o distrito norte de Dois Irmãos, uma menina de 9 anos chamada Sofia Mendes correu pelo salão principal do Palácio de Obsidiana, lágrimas escorrendo por seu rosto pálido enquanto seus pequenos punhos golpeavam as portas reais. O mármore gelado sob seus pés descalços contrastava com o calor da urgência em seu peito. Eles estão batendo na minha mãe. Suas mãos sinalizaram desesperadamente ao filho silencioso do rei Aldrich, que compreendeu o que nenhum outro vampiro no salão entendeu. Candelabros tremeram quando o rei surgiu, sua figura imponente projetando sombras alongadas pelo piso, enquanto observava a cena mais improvável já presenciada na corte. Seu filho mudo traduzindo o pedido desesperado de uma criança humana. O ar vibrava com tensão ancestral. Cheiro de cera derretida preenchia o ambiente, e o sussurro de capas movendo-se revelava a surpresa da corte. Esta é a história de como duas crianças silenciadas encontraram voz através de suas mãos, e mudaram para sempre as relações entre dois mundos que se temiam. Inscreva-se agora para descobrir como o mais poderoso vampiro do reino moveu céus e terra para salvar uma família humana, que jamais imaginou se conectar à sua. As taças de cristal capturavam a luz das velas como estrelas congeladas. As mãos de Lena tremiam, enquanto ela equilibrava a bandeja de prata, serpenteando entre lordes em capas de veludo e damas pingando joias. 3 meses trabalhando no palácio, e ela ainda não estava acostumada com o peso dos olhos vampiros, seguindo cada movimento seu. Mais vinho para Lord Cassius, sibilou a chefe dos criados, empurrando-a em direção à mesa principal. O coração de Lena martelava. A mesa principal onde o rei sentava. Ela havia visto o rei Aldrich apenas de longe, uma figura esculpida em mármore e sombras, com olhos que podiam congelar o sangue em suas veias. Esta noite, ele vestia a armadura negra mesmo no jantar, como se esperasse a guerra estourar entre os pratos de sopa e sobremesa. Mas não era o rei que a fez pausar. Era o menino pequeno sentado ao lado dele. O príncipe Alaric não podia ter mais de 7 anos. Enquanto nobres riam e brindavam ao redor dele, a criança permanecia perfeitamente imóvel, encarando seu prato intocado. Seu cabelo escuro caía sobre bochechas pálidas, e suas pequenas mãos descansavam em seu colo como pássaros feridos. Ninguém falava com ele. Ninguém sequer olhava para ele. Lena se aproximou da mesa, seus passos silenciosos no chão de mármore. Ela alcançou a taça vazia do rei, seus movimentos cuidadosos e ensaiados. Não faça contato visual. Não fale a menos que falem com você. Não. Um criado passando apressado bateu em seu cotovelo. O tempo desacelerou. A bandeja inclinou. 3 taças de cristal deslizaram em direção à borda, girando pelo ar em uma cascata de prata e vidro. Elas se espatifaram na mesa diretamente na frente do príncipe Alaric. Vinho tinto explodindo pelo tecido branco da mesa, como sangue fresco. O salão inteiro ficou em silêncio. 500 conversas morreram no meio da frase. Garfos congelaram no caminho até as bocas. Até os músicos no canto pararam de tocar, a nota final pairando no ar como uma respiração contida. Os joelhos de Lena bateram no chão. Perdoe-me, Vossa Majestade, eu... Mas seus olhos encontraram o príncipe primeiro. Vinho havia respingado em sua manga. Um caco de cristal repousava a centímetros de sua mão. No entanto, o menino não recuou, não gritou. Ele simplesmente encarou a bagunça com olhos escuros arregalados, seu pequeno corpo rígido de medo que ele não podia expressar. Sem pensar, as mãos de Lena se moveram. Você está bem? Ela sinalizou rapidamente, instintivamente, do mesmo jeito que sinalizava para seu irmãozinho lá na aldeia, antes que a febre o levasse. Seus dedos formaram as formas familiares, o gesto para você, a expressão preocupada, a inclinação interrogativa. A cabeça do príncipe Alaric se ergueu abruptamente. Seus olhos encontraram os dela. Verdadeiramente os encontraram pela primeira vez. Eles eram da cor da meia-noite, enormes em seu rosto pequeno, e de repente cheios de algo que parecia relâmpago preso em uma garrafa. As mãos do príncipe voaram de seu colo. Eu estou bem, ele sinalizou de volta seus movimentos bruscos de excitação. Você sabe sinalizar.
Você sabe como. Suas pequenas mãos tremiam enquanto formavam as palavras, movendo-se tão rápido que ficavam borradas. Um sorriso irrompeu em seu rosto, o tipo de sorriso que não via luz do sol há muito tempo. Ninguém entende sinais exceto o professor, Alaric continuou, inclinando-se para a frente em sua cadeira. Você é nova? Qual é seu nome? Você sabe o sinal para dragão? Eu aprendi ontem. Silêncio. A voz do rei cortou o salão como uma lâmina através da seda. Todas as cabeças se viraram. Todas as colunas se endireitaram. Lena sentiu a palavra envolver sua garganta como um laço. O rei Aldrich se levantou de seu trono, desdobrando-se em sua altura total. Ele era alto, impossivelmente alto, com ombros que bloqueavam a luz das velas atrás dele. Sua coroa pesava em sua testa, metal escuro cravejado com rubis vermelho sangue. Ele não estava olhando para Lena. Ele estava olhando para seu filho. As mãos do príncipe Alaric congelaram no meio de um sinal. O sorriso escorregou de seu rosto, substituído por aquela terrível quietude que Lena havia visto antes. Os olhos do menino caíram para seu colo, e seus ombros se curvaram para dentro, tornando-o ainda menor do que já era. O olhar do rei mudou para Lena. Ela não conseguia respirar. Não conseguia se mover. Seus olhos eram da cor de tempestades de inverno e igualmente frios. Você, ele disse baixinho. Levante-se. As pernas de Lena mal a sustentavam enquanto ela se levantava ao redor do salão. Nobres sussurravam atrás de mãos ornadas com joias. Ela captou fragmentos de suas palavras. Sinalizou para o príncipe. Nunca ouvi responder a ninguém. Apenas uma criada humana. Como ela ousa? O rei Aldrich desceu da plataforma, cada passo deliberado. A multidão se abriu diante dele como água diante da proa de um navio. Ele parou a 3 passos de Lena, perto o suficiente para que ela pudesse ver os fios prateados em seu cabelo escuro, as cicatrizes fracas em seus nós dos dedos que falavam de velhas batalhas. Onde você aprendeu isso? Sua voz era baixa, mas carregava pelo salão silencioso como trovão. Em minha aldeia, Vossa Majestade. A voz de Lena falhou. Meu irmão nasceu surdo. Aprendi a falar com minhas mãos para que ele não ficasse sozinho. A expressão do rei não mudou. Seu irmão, onde ele está agora? Morto, senhor, há 5 anos. Algo tremulou pelo rosto do rei, rápido demais para nomear. Ele olhou de volta para o príncipe Alaric, que os observava com olhos desesperados e suplicantes. Os nobres esperavam pelo julgamento do rei. Alguns pareciam ansiosos, esperando por entretenimento. Outros pareciam desconfortáveis, talvez lembrando de sua própria humanidade enterrada profundamente sob séculos de orgulho imortal. O rei Aldrich se virou para seu mordomo, um vampiro magro com óculos prateados, que estava perto do trono. Descubra o nome e o posto desta mulher. Relate em meu gabinete dentro de 1 hora. Ele retornou ao seu assento sem outra palavra. Os músicos começaram a tocar novamente, tentativamente no início, depois com confiança crescente. As conversas recomeçaram. Criados correram para limpar o vinho derramado e o cristal quebrado. Mas os olhos do príncipe Alaric nunca deixaram Lena enquanto ela era conduzida para longe. Suas pequenas mãos se moveram uma última vez, escondidas sob a mesa, onde apenas ela podia ver. Obrigado. Lena passou a hora seguinte nos aposentos dos criados, esperando pela convocação do carrasco. Os outros criados lhe davam olhares de pena e um amplo espaço, como se o infortúnio pudesse ser contagioso. Você é a garota que derramou vinho no príncipe? Uma mulher mais velha perguntou, balançando a cabeça. Melhor fazer as pazes com qualquer deus que você reza, criança. Mas quando o mordomo finalmente chegou, ele não trouxe guardas. Ele trouxe instruções. Você deve se apresentar na cozinha da ala leste ao amanhecer, ele disse, ajustando seus óculos. Você será designada para o turno da manhã. Suas tarefas incluirão preparar e entregar o serviço de café da manhã no pátio do príncipe. Lena o encarou. Eu não estou sendo dispensada? Os lábios do mordomo se contraíram. Não, garota, você está sendo promovida. Ele saiu antes que ela pudesse perguntar o que isso significava. Naquela noite, Lena ficou acordada em sua cama estreita, repetindo o momento várias vezes.
O modo como o rosto inteiro do príncipe havia se transformado quando ela sinalizou para ele. O modo como suas mãos se moveram tão rápido, tão ansioso, tão desesperadamente feliz. E o modo como o rei olhou para seu filho depois, quando pensou que ninguém estava observando. Não com raiva, com algo que parecia quase como saudade. O gabinete privado do rei cheirava a couro velho e segredos ainda mais velhos. Sombras se reuniam nos cantos, apesar do fogo queimando na lareira, como se até a luz soubesse que era melhor não avançar muito no domínio de Aldrich. Ele ficou parado junto à janela, observando a lua pintar listras prateadas pelos jardins do palácio. Atrás dele, seu mordomo esperava com a paciência de alguém que havia servido por 3 séculos. A garçonete humana, Aldrich disse sem se virar. O que você sabe sobre ela? O mordomo consultou seu livro de registros encadernado em couro. Lena Thorne, Vossa Majestade. 22 anos de idade. Chegou das aldeias do leste há 3 meses procurando trabalho. Suas referências indicam confiabilidade. E a linguagem de sinais? Os dedos de Aldrich pressionaram contra o vidro frio. Como uma garota de aldeia aprende tais coisas? Ela tinha um irmão mais novo, senhor, nascido sem fala ou audição. Ela aprendeu a se comunicar com ele antes que ele sucumbisse à doença. O mordomo pausou. O padre da aldeia ensinou a ambos. Aparentemente, é uma linguagem usada em certos mosteiros humanos para oração silenciosa. Aldrich fechou os olhos. Ele havia contratado 7 tutores para Alaric nos últimos 2 anos, instrutores particulares que vinham ao amanhecer e partiam ao anoitecer, ensinando seu filho a se comunicar na linguagem de mãos e expressões. Mas eles eram profissionais pagos, fazendo um trabalho. Esta noite, ele havia observado seu filho sorrir pela primeira vez em meses. Por causa de vinho derramado e cristal quebrado, uma garota humana havia dado a Alaric algo que nenhuma quantidade de ouro poderia comprar. Alguém que falava com ele simplesmente porque podia. O menino ficou animado, Aldrich disse baixinho. Nunca o vi mover as mãos tão rapidamente. O príncipe Alaric pareceu bastante impressionado com ela, sim. Sim, impressionado. Uma palavra tão simples para a esperança desesperada que havia brilhado nos olhos de seu filho. Aldrich havia visto aquele olhar apenas uma vez antes. No dia em que a mãe de Alaric morreu, quando o menino gritou gritos silenciosos que ninguém podia ouvir, suas pequenas mãos formando palavras que seu pai não conseguia entender. Esse foi o dia em que Aldrich parou de tentar alcançá-lo. Não porque não amava o menino, mas porque cada tentativa parecia como assistir seu filho se afogar enquanto estava na margem, incapaz de nadar. Designe-a para o turno diurno, Aldrich disse, perto da ala do príncipe. A pena do mordomo arranhou contra o pergaminho. Muito bem, senhor. Devo informá-la do motivo da transferência? Não. Aldrich se virou da janela. Seu reflexo no vidro parecia mais velho do que naquela manhã. Deixe-a pensar que é simplesmente uma nova designação, nada mais. Como desejar. O mordomo fez uma reverência e se moveu em direção à porta. Então hesitou. Senhor, se posso falar livremente. Aldrich acenou com a cabeça uma vez. O príncipe Alaric está sozinho há muito tempo. Talvez isso não seja um acidente tão terrível, afinal. Depois que o mordomo saiu, Aldrich sentou-se em sua mesa e puxou uma gaveta que raramente abria. Dentro havia uma miniatura pintada, sua falecida esposa Helena, rindo com o bebê Alaric nos braços. Ela havia sido humana uma vez, antes de escolher a imortalidade para ficar ao seu lado. Ela saberia o que fazer. Ela teria aprendido a linguagem de mãos em uma semana, teria preenchido o mundo silencioso de seu filho com conversa e risadas. Mas Helena se foi, e Aldrich tinha um reino inteiro para governar. Guerras para planejar, tratados para negociar. 100 crises que exigiam sua atenção todos os dias, exceto que nenhuma delas importava tanto quanto o menino pequeno que sentava sozinho nos banquetes, invisível à vista de todos. A mão de Aldrich se moveu experimentalmente, tentando lembrar dos sinais que havia vislumbrado no jantar. Seus dedos pareciam desajeitados, estranhos. Como a garota fazia parecer tão fácil?
Ele puxou a mão de volta, frustrado. Amanhã. Ele lidaria com isso amanhã. Enquanto isso, nos aposentos dos criados, Lena encarava seu novo documento de designação com descrença. A ala do príncipe, sua colega de quarto, Mari, ficou boquiaberta com o aviso. Lena, é para lá que mandam os criados mais confiáveis, pessoas que trabalham aqui há anos. Devo ter lido errado. Lena segurou o papel contra a luz da vela, mas as palavras não mudaram. Apresentar-se na cozinha da ala leste ao amanhecer. Entregar o serviço de café da manhã no pátio privado do príncipe Alaric. Designação diária até nova ordem. Você falou com o príncipe naquela linguagem de mão sua, não foi? Os olhos de Mari estavam arregalados. Todos estão falando sobre isso. Dizem que ele realmente sorriu. Ele é apenas uma criança, Lena disse suavemente. Uma criança solitária. Ele é o herdeiro do trono vampiro. Mari agarrou os ombros de Lena. Você entende o que isso significa? O rei não faz nada por acidente. Ele está te colocando perto de seu filho deliberadamente. Um calafrio percorreu a espinha de Lena. Por que ele faria isso? Talvez ele queira ver se foi um acaso. Ou talvez... A voz de Mari caiu para um sussurro. Talvez ele esteja te testando, vendo se você é uma ameaça. Eu não sou uma ameaça para ninguém. Mas as mãos de Lena tremeram enquanto ela dobrava o papel de designação. Eu apenas... O príncipe parecia tão assustado quando o vidro quebrou. Eu queria ter certeza de que ele estava bem. Bem, amanhã você terá sua chance de ter certeza novamente. Mari apertou seu braço. Apenas tenha cuidado, Lena. A família real não é como nós. Eles não pensam como nós. E aquele menininho... Ele não é apenas uma criança. Ele é propriedade da coroa. Naquela noite, Lena sonhou com pequenas mãos formando palavras desesperadas no escuro, e um rei feito de inverno observando à distância, incapaz ou indisposto a alcançar. A aurora rompeu fria e dourada sobre o palácio. As mãos de Lena tremiam enquanto ela equilibrava a bandeja do café da manhã, não por seu peso, mas pelo conhecimento de onde estava levando. O pátio do príncipe ficava no final de um corredor de mármore, alinhado com retratos de ancestrais vampiros de semblante severo. Seus olhos pintados pareciam segui-la julgando, uma criada humana andando onde poucos eram permitidos. Ela empurrou o portão de ferro com o quadril. O pátio tirou seu fôlego. Flores que desabrochavam à noite cobriam cada superfície, videiras lunares e rosas sombrias que deveriam ter fechado com o nascer do sol, mas de alguma forma permaneciam abertas aqui, suas pétalas luminescentes na luz matinal. Uma pequena fonte borbulhava no centro, sua água cristalina. Bancos de pedra curvavam-se sob um salgueiro que chorava folhas prateadas. E lá, sentado de pernas cruzadas na grama, estava o príncipe Alaric. Ele ainda não a havia notado. Sua atenção estava fixada em algo em suas mãos, um pequeno ninho de pássaro acalentado, cuidadosamente em suas palmas. Ele o examinava com uma concentração séria que apenas crianças podiam reunir, seu cabelo escuro caindo em seus olhos. Lena colocou a bandeja em uma mesa próxima. O suave tilintar de porcelana fez a cabeça de Alaric se erguer abruptamente. Seus olhos se arregalaram. Então, seu rosto inteiro se transformou, aquele mesmo sorriso brilhante da noite anterior, irrompendo em suas feições como o nascer do sol. Você veio, ele sinalizou, levantando-se rapidamente. O ninho de pássaro balançou perigosamente. Achei que talvez tivesse te sonhado. Ninguém me disse que você estaria aqui. Você é minha nova pessoa do café da manhã? Qual é seu nome? Suas mãos se moveram tão rápido que Lena quase não conseguiu acompanhar. Ela riu colocando o bule de chá antes de sinalizar de volta. Devagar, pequeno príncipe. Sim, eu sou real. Meu nome é Lena. Lena. Ele soletrou cuidadosamente com os dedos, aprendendo. É um nome bonito. Você pode ficar enquanto eu como, por favor? O professor não vem até depois do almoço e não há ninguém para conversar. Ele parou abruptamente, seu sorriso vacilando. Suas mãos abaixaram e aquele olhar cauteloso retornou ao seu rosto, o mesmo do banquete quando seu pai havia falado. Desculpe. Ele sinalizou pequeno e rápido.
Você provavelmente tem outro trabalho. Eu não deveria te prender. O coração de Lena se partiu. Ela se ajoelhou na grama ao lado dele, ignorando o orvalho encharcando seu vestido. Não tenho lugar mais importante para estar do que bem aqui. Alaric a encarou. Então, lentamente, o sorriso voltou. Sério, sério. Pela próxima hora, Lena aprendeu mais sobre o príncipe Alaric do que havia imaginado possível. Ele lhe mostrou sua coleção de pedras interessantes, organizadas por cor ao longo da parede do jardim. Ele explicou através de sinais elaborados e expressões animadas como estava estudando os pássaros que visitavam a fonte todas as manhãs. Uma família de pardais havia construído um ninho no salgueiro e ele havia encontrado este caído embaixo dele. Você acha que eles estão tristes? Ele sinalizou, segurando o ninho vazio. Por terem perdido sua casa? Talvez, Lena sinalizou de volta. Mas pássaros são espertos. Eles construirão um novo. Eu construiria um para eles, mas minhas mãos são grandes demais. Ele olhou para suas palmas tristemente. Bem, grandes demais para ninhos de pássaros. Pequenas demais para todo o resto. O que você quer dizer? Alaric hesitou. Suas mãos se moveram lentamente agora, cuidadosamente. Papai tem mãos grandes, mãos de guerreiro. Ele pode segurar espadas e assinar tratados e levantar coisas pesadas. Minhas mãos só podem fazer isso. Ele mexeu os dedos. Falar que ninguém mais entende. Eu entendo, Lena sinalizou. Você é a única, exceto o professor. Alaric sentou-se ao lado dela na grama. Sabe o que é engraçado? No palácio inteiro com centenas de pessoas, apenas 2 podem me ouvir. E uma delas é paga para isso. A maneira casual como ele disse isso, como se tivesse aceitado seu isolamento como simples fato, fez Lena querer pegá-lo como um ninho caído e prometer mantê-lo seguro. Bem, agora você tem a mim, ela sinalizou. E eu não vou a lugar nenhum. Os olhos de Alaric ficaram suspeitosamente brilhantes. Ele acenou com a cabeça rapidamente. Então se levantou e puxou sua mão. Venha, quero te mostrar meu lugar favorito. Ele a levou ao canto mais distante do pátio, onde a luz da manhã batia perfeitamente, fazendo a grama coberta de orvalho brilhar como diamantes. Ele se sentou e bateu no chão ao lado dele. É aqui que venho quando estou triste, ele sinalizou. É bonito. Coisas bonitas ajudam. Eles sentaram juntos em silêncio confortável, observando o sol subir mais alto. Um pardal pousou na borda da fonte, inclinou a cabeça para eles, depois voou embora. Lena, Alaric sinalizou depois de um tempo. Posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Por que você me ajudou ontem à noite? Você poderia ter tido problemas. Ainda pode ter. Lena pensou cuidadosamente sobre sua resposta. Porque você parecia assustado. E ninguém deveria estar assustado e sozinho ao mesmo tempo. Alaric absorveu isso. Então ele sinalizou com a honestidade brutal das crianças. Eu fico assustado e sozinho muito. Antes que Lena pudesse responder, passos ecoaram do corredor. Ambos se viraram. Uma figura estava no arco, silhuetada contra o sol da manhã. Rei Aldrich. Ele não estava usando sua armadura hoje, apenas roupas escuras que o faziam parecer menos como um guerreiro e mais como um homem. Seus olhos se moveram de Lena para seu filho, depois para suas mãos congeladas no meio da conversa. Há quanto tempo ele estava observando? Alaric se levantou rapidamente, sua alegria anterior evaporando. Ele inclinou a cabeça, pequeno e formal e perfeitamente obediente. O rei deu um passo à frente e parou. Sua mandíbula trabalhou como se ele quisesse dizer algo, mas não soubesse como. Finalmente, ele se virou e foi embora sem uma palavra. Alaric sentou-se lentamente. Ele não sinalizou mais nada naquela manhã. Apenas segurou o ninho de pássaro em seu colo e encarou onde seu pai havia estado. A chuva martelava contra as janelas do palácio como 1000 dedos impacientes. Lena vinha entregando o café da manhã no pátio de Alaric há 6 dias agora, e todas as manhãs o príncipe já estava esperando por ela, geralmente com algo novo para mostrar, uma asa de borboleta, uma pedra perfeitamente redonda. Uma vez, um desenho que ele havia feito dos 2 sentados junto à fonte, mas hoje o pátio estava vazio.
Lena colocou a bandeja, a preocupação roendo seu estômago. Algo havia acontecido. O rei havia mudado de ideia sobre sua designação. Uma pequena mão puxou sua manga. Ela girou e encontrou Alaric parado atrás dela, praticamente vibrando de excitação. Seu cabelo estava úmido da chuva, suas roupas salpicadas de água. Venha comigo, ele sinalizou urgentemente. Quero te mostrar algo secreto. Príncipe Alaric, você está encharcado, você deveria... Por favor. Seus olhos eram enormes e suplicantes. É importante. E é dentro. Como alguém poderia dizer não para aquele rosto? Alaric agarrou sua mão e a puxou através de uma porta lateral que ela nunca havia notado antes, por uma passagem estreita de criados, depois por uma escadaria em espiral que parecia subir para sempre. Finalmente eles emergiram em um longo corredor alinhado com janelas altas. No final havia uma enorme porta de carvalho esculpida com símbolos intrincados. A Biblioteca Real. Não podemos, Lena sinalizou rapidamente. Criados não são permitidos. Mas Alaric já estava empurrando a porta aberta. A biblioteca era magnífica. Prateleiras se estendiam por 3 andares, conectadas por escadarias em espiral e pontes estreitas. Luz de chuva filtrava através de vitrais, pintando os pisos em arco-íris silenciados. O cheiro de papel velho e couro pairava espesso no ar. Não é maravilhoso? Alaric sinalizou, seu rosto brilhando. Ninguém vem mais aqui. Papai está ocupado demais. Os nobres acham que ler é chato. É só eu e os livros. Ele a puxou em direção a uma prateleira baixa no canto, onde livros ilustrados de tamanho grande acumulavam poeira. Ele selecionou um com uma capa desbotada, mostrando um castelo e um dragão. Estes são contos de fadas vampiros, ele sinalizou. O professor os lê para mim, mas eu gosto mais quando eu mesmo os conto. Ele abriu o livro e Lena viu que alguém, provavelmente um tutor de anos passados, havia adicionado pequenos diagramas de linguagem de sinais nas margens, mostrando como sinalizar cada palavra importante. As mãos de Alaric começaram a se mover contando a história. Sua sinalização era linda, expressiva e fluida, pintando imagens no ar. Ele sinalizou sobre um cavaleiro corajoso e um dragão solitário que não conseguia cuspir fogo. Sobre como todos temiam o dragão pelo que ele deveria ser, não por quem ele realmente era. Lena se viu atraída pelo conto. Quando Alaric sinalizou a parte onde o dragão finalmente rugiu, não com fogo, mas com vento que carregava pétalas de flores, ela encenou, varrendo seus braços amplamente e fazendo-o rir silenciosamente, seus pequenos ombros tremendo de alegria. Sua vez, ele sinalizou empurrando outro livro em suas mãos. Este era sobre uma princesa que vivia em uma torre. Lena sinalizou a história, exagerando suas expressões, fazendo os olhos de Alaric se arregalarem nas partes assustadoras e se iluminarem durante as felizes. Quando ela sinalizou sobre a princesa dançando sozinha em sua torre, ela se levantou e girou, quase derrubando uma pilha de livros. Alaric bateu palmas, não fazendo som, mas o gesto de aplausos de qualquer maneira. Ele pulou para se juntar a ela, e eles giraram juntos entre as estantes, a biblioteca proibida se transformando em um palco para histórias que apenas eles podiam contar. Eles não ouviram a porta abrir. Alaric! A voz do rei cortou sua alegria como uma lâmina através da seda. O coração de Lena parou. Ela caiu em uma reverência tão rápida que seus joelhos bateram no chão, dor disparando por suas pernas. Ao lado dela, Alaric congelou no meio do giro, seus braços caindo para os lados. O rei Aldrich estava na porta, chuva pingando de sua capa escura. Sua expressão era ilegível, esculpida em pedra, não revelando nada. "Perdoe-me, Vossa Majestade", Lena ofegou. "Eu não quis. O príncipe queria me mostrar. Eu deveria ter recusado. Levante-se." Ela obedeceu, pernas tremendo. Era isso. Ela seria dispensada, possivelmente pior. Mas o rei não estava olhando para ela. Ele estava observando seu filho. Alaric ficou perfeitamente imóvel, cabeça baixa, esperando o julgamento. Toda a luz havia saído dele, substituída por aquela terrível quietude resignada. O rei entrou na biblioteca.
Suas botas ecoaram no chão de mármore. Ele passou por Lena, pelos livros espalhados, até ficar diretamente diante de Alaric. Então ele fez algo inesperado. Ele se ajoelhou, trouxe-se ao nível de seu filho, sua capa se espalhando ao seu redor como tinta derramada. A cabeça de Alaric se ergueu lentamente, confusão escrita em seu rosto pequeno. A mão do rei se moveu, desajeitada, incerta, formando um único sinal. Um que Lena havia ensinado a ele durante suas conversas matinais, embora Alaric não pudesse saber disso. Feliz. Era áspero. Os dedos não completamente certos, mas o significado era claro. Você parece feliz. O rei tentou sinalizar, embora suas mãos tropeçassem nas palavras. Os olhos de Alaric se arregalaram. Sua boca se abriu em um suspiro silencioso. O rei olhou para Lena, então, que ela viu algo em sua expressão que não havia esperado. Não raiva, não suspeita. Desespero. Fique, ele disse baixinho. Continue. Ele se moveu para uma cadeira perto da janela, longe o suficiente para dar espaço a eles, perto o suficiente para observar. Ele não pegou um livro ou fingiu trabalhar. Ele simplesmente sentou e observou, enquanto Alaric, após um longo momento de choque, lentamente pegou o livro de histórias novamente. Devemos... Alaric sinalizou hesitantemente para Lena. Ela olhou para o rei. Ele acenou com a cabeça uma vez. Então eles continuaram. Alaric sinalizou suas histórias e Lena as encenou, e ocasionalmente, muito ocasionalmente, Alaric olhava para seu pai como se verificando para ter certeza de que isso não era um sonho. O rei observou seu filho falar com as mãos, e embora não pudesse entender a maior parte, ele não desviou o olhar. Nenhuma vez. Uma semana depois, quando Lena chegou para o café da manhã, ela encontrou uma garota humana tremendo ao lado da fonte. A menina não poderia ter mais de 9 anos, com cabelos escuros presos em tranças desfeitas e um vestido surrado que mal a protegia do frio outonal. Ela estava descalça, seus pés sujos e machucados, como se tivesse corrido muito tempo por terreno difícil. Ao lado dela estava Alaric, suas mãos se movendo tão rápido que se tornavam borrões. O que mais surpreendeu Lena não foi a presença da menina, mas que ela estava respondendo, em sinais, imperfeitos, hesitantes, mas inconfundivelmente linguagem de mãos. Lena, Alaric a viu e acenou freneticamente. Venha rápido, Sofia precisa de ajuda. Lena colocou a bandeja e correu até eles. A menina, Sofia, se encolheu quando ela se aproximou. Está tudo bem, Lena sinalizou, agachando-se para ficar ao nível da criança. Sou amiga do príncipe, posso ajudar. Ela diz que homens maus estão batendo na mãe dela, Alaric explicou, seus olhos escuros enormes com preocupação. Ela fugiu para buscar ajuda. Viu-me através da janela da biblioteca praticando sinais e soube que eu entenderia. Lena se virou para a menina. Sofia, você pode me dizer o que aconteceu? As mãos da menina tremiam enquanto ela sinalizava. Mamãe trabalha na taverna na aldeia. Homens vieram cobrar dinheiro. Ela disse que não tinha. Começaram a bater nela. Suas mãos se moviam desajeitadamente, com sinais simples e básicos. Eu fugi pela janela dos fundos. Lembrei que mamãe disse que o filho do rei fala como eu, com as mãos. Como você aprendeu a sinalizar? Lena perguntou surpresa. Nasci sem ouvir, Sofia sinalizou. Mamãe aprendeu comigo. Ela trabalha duro para me manter. Lágrimas escorriam pelo rosto sujo da menina. Por favor, eles vão machucá-la muito. Lena olhou para Alaric, que assistia à troca com intensidade. Sem palavras, ambos sabiam o que precisava ser feito. Vamos levar você ao rei, Lena sinalizou, embora seu estômago se revirasse com a ideia. Ir até o rei Aldrich diretamente era impensável para uma criada, mas não havia tempo a perder. Meu pai ajudará, Alaric sinalizou decisivamente. Ele tem guardas, espadas, pode fazer qualquer coisa. A certeza dele balançou Lena. Em uma semana, algo havia mudado na relação entre pai e filho. Havia confiança nas mãos de Alaric quando sinalizava sobre seu pai, algo que não estava lá antes. Venha, ela disse a Sofia pegando sua mão trêmula. Vamos encontrar ajuda para sua mãe.
Lena nunca havia estado na ala real do palácio. Os corredores eram mais amplos aqui, o teto mais alto, e tapeçarias ricamente detalhadas em vermelho e preto cobriam as paredes. Cada poucos passos havia um guarda-vampiro em armadura preta, imóvel como estátuas, olhos afiados seguindo cada movimento. Alaric corria à frente, não um traço do menino tímido e cauteloso que ela havia conhecido. Sua urgência emprestava-lhe um propósito que transformava cada passo em determinação. Sofia se agarrava à mão de Lena, seus olhos arregalados com a opulência ao redor deles. Eles pararam diante de uma porta dupla de carvalho com símbolos gravados, os mesmos que Lena havia visto em moedas e documentos oficiais. O selo real. 2 guardas bloquearam seu caminho. "Meu príncipe", um deles disse, inclinando-se ligeiramente para Alaric. "Seu pai está em conferência com o conselho. Ele não pode ser perturbado." As mãos de Alaric voaram em sinais. Claro, os guardas não entenderam nada. Frustração atravessou seu rosto. "O príncipe Alaric precisa ver seu pai imediatamente", Lena traduziu, tentando manter sua voz firme. "É uma emergência." O guarda franziu a testa. "Criados não têm permissão para..." "Por favor", Lena interrompeu, sabendo que estava arriscando tudo. "Uma mulher está sendo agredida na aldeia neste momento. Sua filha veio buscar ajuda. Cada momento que perdemos..." "Não posso interromper o rei por assuntos de humanos comuns", o guarda disse friamente, especialmente sob a palavra de uma criada. Sofia, observando seus rostos e gestos, mesmo sem ouvir as palavras, de repente se soltou da mão de Lena. Antes que alguém pudesse detê-la, ela empurrou os guardas e jogou todo o seu pequeno peso contra as portas maciças. As portas se abriram. O silêncio caiu instantaneamente na sala do conselho. Uma dúzia de lordes vampiros, todos em roupas formais escuras, giraram para encarar a intrusão. No final da longa mesa, o rei Aldrich se levantou lentamente, seus olhos cinza tempestade encontrando primeiro a menina humana, depois seu filho e finalmente Lena. Sofia correu diretamente para a mesa, parando a poucos passos do rei. Suas mãos começaram a se mover em desespero. "Estão batendo na minha mãe", ela sinalizou, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Por favor, ajude." "Ela é tudo que tenho." Aldrich olhou da menina para seu filho em confusão. Alaric correu para a mesa e suas mãos se moveram, traduzindo para seu pai o que Sofia estava dizendo. Lena observou, prendendo a respiração. O rei entendeu os sinais de seu filho. Não todos, talvez, mas o suficiente. O rei havia aprendido a linguagem de seu filho. A expressão de Aldrich endureceu enquanto compreendia a situação. Ele se levantou em toda sua altura impressionante. "Lord Cassius", ele disse, sem tirar os olhos da criança trêmula. "Envie guardas imediatamente para a taverna da aldeia. Qualquer um machucando uma mulher lá deve ser detido." "Vossa Majestade", um dos conselheiros protestou, "certamente não vamos interromper nossos procedimentos por uma briga de taverna envolvendo humanos comuns." O olhar que Aldrich lançou ao conselheiro poderia ter congelado fogo. "Quando uma criança busca proteção no meu palácio, ela a receberá. Quando qualquer criança neste reino é corajosa o suficiente para vir até mim, eu ouvirei." Sua voz baixou. "Essa menina não tem voz." No entanto, ela fez mais esforço para ser ouvida do que muitos com todos os sentidos. Ele se virou para Sofia, e para o espanto de todos na sala, inclusive Lena, suas mãos formaram sinais simples e deliberados. "Ajudaremos. Sua mãe estará segura." Sofia olhou para o rei com admiração. Então correu para ele e agarrou sua mão. O gesto audacioso fez com que vários lordes vampiros ofegassem, mas Aldrich não recuou. Pelo contrário, ele se agachou ao nível da menina. "Mostre-me onde", ele sinalizou lentamente, mas com clareza. "Meu rei, Lorde Valírias", o chanceler protestou. "Temos assuntos urgentes do reino para discutir. A segurança das fronteiras do norte está adiada", Aldrich cortou, ainda olhando para a menina. "Não há nada mais urgente do que uma criança em perigo." Ele olhou para os conselheiros. "O que nos torna diferentes de bestas se não protegemos os vulneráveis? Que tipo de rei eu seria se ignorasse tal pedido?"
Ele se levantou e fez um gesto para os guardas na porta. Preparem meu cavalo e um para a garota. Ele olhou para Lena. Você virá conosco. Precisaremos de alguém que compreenda ambos os lados. Lena engoliu em seco. Sim, Vossa Majestade. Alaric puxou a manga de seu pai, seus dedos se movendo em uma pergunta clara. Sim. Aldrich acenou. Você também, filho. Você foi o primeiro a entendê-la. Deve ver isso até o fim. Menos de 10 minutos depois, eles estavam no pátio principal. Cavalos pretos como a meia-noite pateavam o chão, suas crinas esvoaçando no vento outonal. Uma dúzia de guardas reais montavam, armadura negra reluzindo sob a luz pálida. Aldrich, em seu garanhão imenso, parecia uma figura saída diretamente das lendas antigas, o rei guerreiro das histórias. Sofia foi colocada na frente de Lena em uma égua mais dócil. Alaric montava com seu pai, pequeno contra o peito largo de Aldrich. Para a aldeia, o rei ordenou, rapidamente. Os cascos trovejaram contra a estrada de pedra, enquanto o grupo galopava em direção à aldeia. Humanos se espalhavam para fora do caminho, olhando com espanto a procissão real. Muitos caíram de joelhos quando reconheceram o rei. Ele raramente deixava o palácio, e nunca por questões humanas. Sofia sinalizou direções e Lena as traduziu para os guardas. Eles chegaram à taverna, um edifício de madeira desgastado com um letreiro pendurado, mostrando uma taça e um pássaro, em minutos. De dentro, podiam ouvir gritos e o som de mobília quebrando. Aldrich desceu do cavalo em um movimento fluido, entregando Alaric a um guarda. Fiquem aqui, ele ordenou tanto ao filho quanto a Lena, seu tom não permitindo argumento. Então, com um aceno para seus guardas, ele desapareceu para dentro. Os minutos que se seguiram foram alguns dos mais longos da vida de Lena. Sofia tremia em seus braços, seus olhos fixos na porta da taverna. Alaric, pálido mas determinado, ficou ao lado delas, suas pequenas mãos ocasionalmente formando palavras reconfortantes para Sofia. Então, vieram gritos, não de medo ou dor, mas de surpresa. O rei. É o rei. Minutos depois, Aldrich saiu, carregando uma mulher em seus braços. Seu rosto estava machucado, um olho inchado, sangue manchando seus lábios. Mas ela estava viva, consciente, olhando para seu salvador com espanto. Sofia soltou-se do abraço de Lena e correu para sua mãe. A mulher viu sua filha e começou a chorar, estendendo um braço trêmulo enquanto Aldrich a segurava com cuidado. Sofia, ela chamou. Minha menina, você está segura? Guardas arrastaram 3 homens da taverna, todos com as mãos presas atrás das costas. O terror em seus rostos quando viram quem havia interferido em seus negócios era palpável. Esta mulher está sob minha proteção agora, Aldrich anunciou, sua voz carregando sobre a multidão de aldeões que havia se reunido. Como estão todas as mulheres, crianças e homens inocentes deste reino. Aqueles que abusam dos fracos responderão a mim. Ele olhou para a mulher em seus braços. Qual é seu nome? Mariana, Vossa Majestade, ela sussurrou, visivelmente atordoada por estar falando diretamente com o rei vampiro. Mariana, Aldrich repetiu, você e sua filha virão ao palácio. Nossos curandeiros cuidarão de seus ferimentos. Ele lançou um olhar aos homens capturados. E você testemunhará contra estes homens perante minha corte. Mas, senhor, ela disse fracamente, eles disseram que eu devia dinheiro ao senhor deles. Nenhum senhor verdadeiro autoriza violência contra mulheres indefesas, Aldrich respondeu. Quem é este senhor? Um dos homens capturados, mais corajoso ou mais tolo que os outros, falou. Lord Bastion não apreciará essa interferência, Majestade. A mulher devia proteção. Lord Bastion? Aldrich interrompeu, seu olhar endurecendo. Ele não tem autoridade para cobrar proteção nessas terras. Isso é extorsão, não governança. Ele se virou para seu capitão. Investigue todos os negócios de Bastion na região, imediatamente. O rei voltou sua atenção para Sofia, que olhava ansiosamente para sua mãe. Com um movimento fluido, ele se agachou, ainda segurando Mariana, para que mãe e filha pudessem se tocar. Sua filha, ele disse a Mariana, é extraordinariamente corajosa. Ela cruzou a floresta sozinha, entrou no palácio e falou diretamente comigo para salvar você.
Ela falou? Mariana pareceu confusa, mas Sofia não pode. Aldrich sorriu, um gesto raro que transformou seu rosto austero. Ela fala com as mãos, como meu filho. Ele olhou para Alaric, que observava a cena com intensidade. E graças a ambos, estou aprendendo a ouvir de novas maneiras. O retorno ao palácio foi triunfal. Aldeões se aglomeravam nas estradas, cochichando em admiração ao ver seu rei, normalmente distante, carregando pessoalmente uma mulher humana ferida. Histórias começariam a se espalhar. Lena sabia. Histórias que mudariam a forma como as pessoas viam a realeza vampírica. Enquanto cavalgavam, Lena observou Sofia sinalizando com Alaric de onde estava aninhada contra sua mãe. Havia uma linguagem compartilhada entre eles que transcendia as diferenças de suas vidas. Príncipe e filha de taverneira, vampiro e humana, riqueza e pobreza. Ambos conheciam o silêncio. Ambos sabiam o que significava não ser ouvido. De volta ao palácio, Mariana foi levada aos curandeiros reais. Sofia recusou-se a deixar seu lado. Então, Alaric, com autoridade surpreendente para alguém tão jovem, ordenou, via sinais traduzidos por Lena, que uma cama extra fosse colocada no quarto de cura para a menina. Mais tarde naquela noite, quando Mariana dormia sob poções curativas e Sofia finalmente havia cedido à exaustão, Lena encontrou o rei e seu filho na biblioteca. Eles estavam sentados lado a lado, cabeças juntas sobre um livro. Lena reconheceu-o, um manual básico de linguagem de sinais. O rei formava sinais desajeitados com suas mãos grandes, e Alaric pacientemente ajustava seus dedos, seu rosto sério com concentração. Vossa Majestade, Lena disse suavemente, a senhora Mariana está descansando confortavelmente. Os curandeiros dizem que ela se recuperará totalmente. Aldrich olhou para ela. E a criança, Sofia? Dormindo ao lado da mãe, senhor. O rei assentiu, satisfeito. Bom. Ele hesitou então. O que ela sinalizou para você? No caminho de volta. Eu vi vocês conversando. Lena sorriu suavemente. Ela perguntou se poderia aprender mais sinais. Disse que conhece apenas os básicos que sua mãe conseguiu aprender de um livro velho. Ela olhou para o livro nas mãos do rei. O mesmo livro que você está usando, creio. É difícil, Aldrich admitiu, flexionando os dedos. Mas não impossível. Nada é impossível para você, papai. Alaric sinalizou. Helena traduziu automaticamente, fazendo o rei sorrir. Alguns dias atrás eu teria discordado, Aldrich disse, olhando para seu filho com algo que só podia ser descrito como admiração. Comunicar-me com o meu próprio filho parecia impossível. Ele fechou o livro e se levantou, o movimento repentino fazendo sua capa ondular. Isso me fez perceber quanto mais estou perdendo por não ouvir aqueles que não falam como eu. Quantas vozes silenciosas existem em meu reino? Quantas Sofia e Alaric tentando desesperadamente ser ouvidos? Ele caminhou até a janela, olhando para a noite lá fora. Eu governo há 300 anos. Achei que conhecia cada centímetro de meu reino, cada preocupação de meu povo. Ele balançou a cabeça. Mas estava ouvindo apenas aqueles que falam minha língua, no meu dialeto da minha maneira. Alaric se levantou e foi até seu pai, puxando gentilmente sua manga. Quando Aldrich olhou para baixo, o príncipe começou a sinalizar. Lentamente desta vez para que seu pai pudesse acompanhar. Sofia perguntou se pode ficar, para aprender, para ensinar. Ensinar? Aldrich perguntou, sobrancelha se erguendo. Alaric assentiu, suas mãos formando mais sinais. Ela quer ensinar outros, como nós falamos. Ela diz que há mais crianças como ela na aldeia, que não podem falar, que ninguém ouve. Lena viu algo mudar no rosto do rei. Uma ideia nascendo, um propósito se formando. Ele se agachou, colocando-se ao nível de Alaric. Você gostaria disso? Ele perguntou e sinalizou simultaneamente, suas mãos trabalhando laboriosamente para formar as palavras. Ensinar outros? Ter mais pessoas que entendem você? O rosto de Alaric se iluminou. Ele assentiu vigorosamente, então sinalizou. Não apenas eu, você também. E Lena.
Uma escola, Lena disse suavemente. Para a linguagem de sinais. Aldrich se virou para ela. Sim, uma escola. Ele se levantou, decisão firmando-se em seu rosto. No palácio. Aberta a qualquer criança, humana ou vampira, que precise dela. E seus pais também, para aprenderem a falar com seus filhos. Ele olhou para seu próprio filho, uma emoção complexa cruzando seu rosto. Nenhum pai deveria ser separado de seu filho por palavras não ditas. Ele voltou-se para Lena. Você nos ajudaria a construir isso? Você tem o conhecimento, a experiência. Lena sentiu seu coração acelerar. Eu? Mas sou apenas uma criada, senhor. Aldrich balançou a cabeça. Não. Você é uma ponte. Entre mundos. Entre línguas. Entre um pai e um filho. Ele estendeu a mão. Ajude-nos a construir mais pontes. 6 meses depois, o grande salão do Palácio de Obsidiana havia sido transformado. Onde antes apenas banquetes formais e conferências de guerra aconteciam, agora crianças, humanas e vampiras, sentavam-se em círculos, suas mãos movendo-se em conversações silenciosas, mas profundas. No centro do maior círculo estava o príncipe Alaric, agora com quase 8 anos, sinalizando uma história elaborada, enquanto 2 dúzias de crianças o observavam com atenção absoluta. Ao seu lado estava Sofia, agora recuperada e florescendo, ajudando a corrigir os sinais das crianças mais novas. Em um canto, Mariana, agora curada e empregada como administradora da Escola Real de Linguagem de Sinais, conversava com pais humanos recém-chegados, mostrando-lhes como formar os sinais mais básicos para se comunicar com seus filhos. E na entrada do salão, observando tudo com satisfação silenciosa, estava o rei Aldrich, com Lena ao seu lado. A embaixadora de Krasnia chegou hoje, ele comentou, enquanto observavam a cena. Ela trouxe sua filha que nasceu sem audição. Ouviu sobre nossa escola e viajou 8 semanas para chegar aqui. O mundo está percebendo, Lena respondeu. Que tipo de mudança está acontecendo aqui? Não apenas aqui, Aldrich corrigiu. O decreto real para estabelecer escolas de sinais em cada província foi implementado na semana passada. Já temos 12 em construção. Ele olhou para onde Alaric estava, agora ensinando a uma menina vampira muito jovem como sinalizar seu nome. Suas pequenas mãos gentilmente orientando as dela com paciência infinita. Ele será um rei melhor do que eu jamais fui, Aldrich disse baixinho. Lena seguiu seu olhar. Ele verá o que outros não veem. Ouvirá o que outros não ouvem. Graças a você. Ela balançou a cabeça. Não, graças a Sofia. Ela sorriu para a menina que havia corrido desesperadamente até o palácio naquela manhã de outono. Ela teve coragem de fazer o que ninguém mais fez, bater na porta e exigir ser ouvida. E graças a uma taça de vinho derramada, Aldrich acrescentou com um raro sorriso. Do outro lado do salão, Alaric olhou para cima e viu seu pai. Suas mãos formaram um sinal rápido, um que ele havia inventado, um gesto que combinava pai e orgulho. As mãos de Aldrich responderam, formando o mesmo sinal de volta. Naquela noite, depois que as crianças haviam partido e o salão estava silencioso, Aldrich encontrou-se novamente em seu escritório privado, observando a lua através da janela. Mas desta vez, não estava sozinho. Alaric sentava-se em uma cadeira próxima, praticando novos sinais para ensinar na aula do dia seguinte. Filho, Aldrich disse e sinalizou simultaneamente. Preciso te perguntar algo importante. Alaric olhou para cima, curioso. Você acha, o rei começou, suas mãos formando cada palavra cuidadosamente, que devemos oficializar a linguagem de sinais como segunda língua oficial do reino? Os olhos de Alaric se arregalaram. Sua respiração prendeu. Então suas mãos se moveram em um turbilhão de excitação. Todos aprenderiam, ele sinalizou. Todos poderiam me entender? Eu poderia falar com qualquer pessoa? Esse é o objetivo, Aldrich confirmou. Começando com a corte, depois os funcionários do governo, escolas, eventualmente todos. Ele hesitou. Levará tempo, anos talvez. Mas um dia ninguém no reino precisará se sentir silenciado. Alaric ficou imóvel por um momento, processando o impacto total do que seu pai propunha. Então ele pulou de sua cadeira
e jogou os braços ao redor do pai, seu pequeno corpo tremendo de emoção. Aldrich o segurou firmemente, uma mão acalentando a cabeça de seu filho. Sobre os cabelos escuros de Alaric, seus olhos brilhavam com uma visão do futuro. Um reino onde todas as vozes eram ouvidas, mesmo aquelas sem som. Faremos isso juntos, ele sinalizou quando Alaric se afastou para olhar seu rosto. Pai e filho. E Lena, Alaric acrescentou. E Sofia. Aldrich sorriu. Sim, e todos aqueles que nos ajudaram a encontrar nossa voz. Sua expressão ficou solene. E todos aqueles que ainda precisam encontrar a deles. Na manhã seguinte, quando o rei Aldrich entrou na sala do conselho, ele não veio sozinho. Ao seu lado estava o príncipe Alaric. E pela primeira vez na história do reino, quando o jovem príncipe moveu suas mãos em expressões elegantes e fluidas, não foi Lena quem traduziu. Foi seu pai. Meu filho, Aldrich disse à corte atônita, depois de traduzir o discurso eloquente de Alaric sobre inclusão e comunicação, acaba de propor uma mudança fundamental em nosso reino. Uma que honrará nossos valores mais profundos de proteção e força. O rei levantou suas próprias mãos e começou a sinalizar enquanto falava. A partir deste dia, a linguagem de sinais será reconhecida como língua oficial deste reino, ao lado de nossa língua falada. Todos os documentos reais, proclamações e cerimônias incluirão ambas as formas de comunicação. Os lordes e conselheiros murmuraram entre si, alguns em confusão, outros em alarme. Mas, majestade, Lord Valírias protestou. É simplesmente impraticável esperar que todos aprendam. Impraticável? Aldrich interrompeu. Mais impraticável do que um pai incapaz de falar com seu próprio filho? Mais impraticável do que cidadãos incapazes de buscar justiça porque não podem ser ouvidos? Sua voz baixou. Mais impraticável do que uma criança correndo por quilômetros através de uma floresta porque é a única maneira de salvar sua mãe? O silêncio caiu sobre a sala. Este não é apenas sobre linguagem, o rei continuou, suas mãos movendo-se em paralelo com suas palavras. É sobre quem somos como reino, sobre os valores que defendemos. Ele olhou para seu filho, que observava com olhos brilhantes. Meu herdeiro governará este reino um dia. Ele o fará com sabedoria, força e justiça, como deve ser. Ele também o fará sem proferir uma única palavra falada. Isso o torna menos digno? Claro que não, majestade. Um dos lordes mais jovens respondeu rapidamente. E então por que qualquer outro cidadão seria considerado menos digno por comunicar-se de forma diferente? Aldrich desafiou. Por que qualquer voz deveria ser silenciada simplesmente porque não sabemos como ouvi-la? Ele colocou a mão no ombro de seu filho. Aprendi mais nas últimas semanas sobre governança verdadeira do que nos últimos 100 anos no trono. Aprendi que a força não está apenas em ser ouvido, mas em ouvir aqueles que ninguém mais escuta. Do fundo da sala, Lena observava com Sofia ao seu lado. A menina, agora vestida em um vestido simples, mas elegante de azul escuro, assistia ao procedimento com intensidade, seus olhos nunca deixando as mãos do rei e do príncipe. Ele está mudando tudo, Sofia sinalizou para Lena. Por causa de nós, por causa de você. Por nossa causa, Lena corrigiu. Todos nós juntos. Você acha que funcionará? Sofia perguntou, sua expressão séria além de seus anos. Que todos aprenderão, que nos ouvirão. Lena olhou para o rei e seu filho, lado a lado diante do conselho, não mais separados por silêncio, mas unidos por uma linguagem que ambos haviam escolhido aprender. Sim, ela sinalizou com convicção. Acho que finalmente nos ouvirão. Um ano depois, no aniversário do dia em que uma garçonete derramou vinho em uma mesa real, o Palácio de Obsidiana realizou uma cerimônia sem precedentes. Os portões foram abertos não apenas para a nobreza, mas para todos, humanos e vampiros, ricos e pobres, falantes e silenciosos. No grande salão, um palco havia sido erguido. Nele estava o príncipe Alaric. Agora com 8 anos, suas mãos se movendo com graça e autoridade, enquanto contava a história de como uma garota corajosa havia transformado um reino. Ao seu lado estava Sofia,
agora uma estudante prodigiosa e professora assistente na escola real, traduzindo suas palavras para a fala para aqueles que ainda estavam aprendendo a linguagem de sinais. Na primeira fileira, Mariana, agora a diretora de comunicações inclusivas do palácio, assistia sua filha com orgulho brilhando em seus olhos. Ao seu lado estava Lena, elevada da posição de criada para embaixadora de linguagens, uma posição criada especialmente para ela. E no trono, observando tudo, estava o rei Aldrich. Quando seu filho terminou a história, ele se levantou, impressionante em suas vestes formais, e suas mãos começaram a se mover em perfeita coordenação com suas palavras. Hoje celebramos não apenas a fundação da Escola Real de Linguagem de Sinais, mas o nascimento de um reino mais forte, mais justo e mais unido, ele declarou. Um reino onde todas as vozes têm valor, faladas ou sinalizadas. Ele gesticulou para Alaric, para Sofia, para Lena e Mariana. Estas são as mãos que construíram pontes que eu pensava impossíveis. Estas são as pessoas que me ensinaram que um verdadeiro rei não governa apenas com palavras, mas com compreensão. De cada lado do salão, crianças se levantaram, crianças que antes teriam sido escondidas, silenciadas, ignoradas. Suas mãos se moviam em uníssono, sinalizando uma mensagem simples mas poderosa. Nós somos ouvidos, nós somos vistos, nós pertencemos. E enquanto o sol se punha sobre o palácio de obsidiana, pintando o céu em tons de fogo e sangue, duas línguas dançavam lado a lado, uma de som e uma de movimento, cada uma completa, cada uma honrada, cada uma essencial. No pátio onde tudo começou, uma pequena fonte borbulhava, seu som uma canção constante. Ao seu lado, um monumento havia sido erguido, mãos de mármore congeladas no meio de um sinal universal. Esperança. O reino que uma vez temia o silêncio, agora o abraçava como parte de sua força. O rei que uma vez não conseguia falar com seu filho, agora liderava uma revolução silenciosa de inclusão e compreensão. E duas crianças, um príncipe vampiro e uma menina humana, cuja coragem havia partido muros de isolamento, agora lideravam o caminho para um futuro onde ninguém precisaria gritar para ser ouvido.